Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje, dando continuidade sobre a história da regra franciscana, chegamos na regra atual, que foi apresentada aproximadamente no ano de 1978, mas desde da década de 60 aproximadamente ela foi sendo trabalhada, debatida e reconhecida nesse período do ano de 1978. Aqui está a nossa regra. Quando a gente que é acompanhado dentro da ordem franciscana se tornamos professo, automaticamente recebemos a regra. E ao receber a regra, busquemos viver de forma mais fiel possível, buscando ser um bom cristão nos passos de Francisco de Assis. Pois bem, hoje eu vou apresentar mais ou menos a estrutura da regra, do livrinho da regra. Ela vem trazendo o Conselho Internacional da UFS apresentando a regra. Também tem a carta de apresentação dos 4 ministros gerais da família franciscana, que são eles: o ministro geral da Ordem dos Frades Menores, da Ordem dos Frades Menores conventuais e capuchino, e também da TOR, Terceira Ordem Regular, que são os ministros que acompanham a ordem. Também aqui tem uma breve carta de Paulo VI, o Papa, que assinou e decretou a regra atual. E a carta começa com um prólogo, que é a exortação de São Francisco aos irmãos e irmãs sobre a penitência. Então existem 2 momentos nessa exortação: dos que fazem penitência e dos que não fazem penitência. Hoje eu vou falar sobre dos que fazem penitência. Se der tempo eu falo hoje dos que não fazem, senão numa próxima oportunidade. É uma carta, um texto pelo nosso próprio fundador Francisco de Assis aos fiéis, uma exortação aos irmãos e irmãs penitentes. Pois bem, ele nos apresenta o seguinte: no primeiro momento, amar o Senhor de toda a alma, com toda a mente e com toda a força. O que seria amar de toda a alma, toda a mente e toda a força? Se entregar ao amor de Deus, sem receio, sem medo, com responsabilidade, para jamais se enganar com situações emotivas, mas um mergulho, um lançar-se ao braço de Deus com o coração, mas também com a razão. E não tem como você amar a Deus se não amar o próximo. Não existe chegar a um amor a Deus sendo egoísta. E se amar a Deus, tem um próximo como intermédio. É onde você tem a oportunidade de vivenciar verdadeiramente todas as maravilhas de Cristo, todas as maravilhas de Deus que é apresentado na Boa Nova. E amar esse próximo como a si mesmo, ele fala muito de odiar o corpo, os vícios e os pecados. Aqui a gente tem que ver muito também o contexto da época. Mas o odiar o corpo aqui é não se deixar levar pelos instintos, pelas compulsões, não cair na cilada dos vícios, dos desejos que quer levar a gente para a perdição. E nosso objetivo com o corpo não é maltratá-lo. E isso Francisco reconhece quando ele está próximo de morrer, de se encontrar com a irmã morte,
que ele exagerou muito em suas penitências, né? Porque a gente tem que enxergar o nosso corpo como um irmão animal, um irmão animal humano, né? Às vezes Francisco se comparava com um asno, né? Não somos somente corpo, somos corpo, alma e espírito. E esse corpo é como um animal, às vezes, ele age por instinto. E esse animal, como qualquer animal selvagem, no cavalo, se você não conseguir adestrá-lo, ele vai lhe arrastar para o precipício. E ambos caem junto, tanto o animal como você, que não conseguiu adestrar esse animal. E para adestrar esse animal, você tem que se tornar amigo dele, tem que conseguir a confiança dele, né? Não se tornar inimigo do seu corpo, mas conquistá-lo. Respeito, cumplicidade entre ambos. Para isso você tem que conhecer as limitações, como também as potencialidades desse corpo, que pode lhe ajudar a levar a eternidade, a uma intimidade com Deus. Não é com conflito que você vai se resolver, não é com radicalidade, né? Odiar o corpo no sentido das mazelas que ele pode causar, mas ele pode se tornar um companheiro, um amigo. Porque quando ele não é adestrado, ele vai agir por compulsão. E essas compulsões são os vícios. Vícios são os desejos desordenados que há em nós. Tudo em excesso leva a consequências agravantes que às vezes não tem mais nem volta, né? Isso é muito importante. Francisco bate muito nessas situações. Ele fala também amar e buscar a Deus na oração, no sacramento, né? Eucaristia, ele fala muito na Eucaristia, de ir à missa, né? Ter o respeito e devoção aos sacerdotes. E uma das formas da gente também se educar é buscando as coisas do alto e evitando as coisas fugazes, né? Então a Eucaristia é a nossa fonte de alimento para a alma, para a nossa alma, para fortalecer-nos em unidade com o Espírito. Feliz dos que agirem e perseverarem até o fim, como fala Francisco na carta, né? Que passou por todas as tribulações, que passou por todas as dificuldades, chorou, sofreu, mas também se alegrou muito, sendo fiel, focado no que é essencial em sua vida, que é o Cristo. Nosso objetivo é esse, tornar-nos um com Cristo. Somos morada do Senhor. Nós somos morada do Senhor. Ser morada do Senhor nos faz ter responsabilidade plena de preservar esse santuário, esse templo que é nosso corpo, que Francisco sempre falava do zelo. E esse zelo para se permanecer digno para receber o corpo e o sangue de Cristo, né? E a gente sabe os caminhos para chegar. É adestrar os nossos instintos, ser o Senhor. A nossa alma tem que ser o Senhor de nossa vida. E quando a gente não tem esse controle, e quando essa falta de controle nos leva a consequências mais agravantes e nos tornarmos compulsivos e perder total controle, nem a nossa alma nós temos, não somos mais senhores. Essa alma, muitas das vezes, já se corrompeu, já se perdeu, já se vendeu. Aí é um processo mais doloroso, que não depende somente do esforço da pessoa, mas da ajuda do próximo. Que a gente busque ser essa pessoa centrada, que foge dos extremos, que foge do que também é fácil e prazeroso, que muitas das vezes é uma cilada. Tudo começa com pequenas dosagens,
para lá na frente lhe acorrentar. E às vezes essas correntes são fortes o suficiente para não sair. Então que a gente busque amar a Deus sobre todas as coisas, preservar esse santuário, se tornar amigo, respeitado desse homem animal, pois somos almas, somos eternos. Mas para preservar nossa eternidade, é necessário buscarmos estarmos unidos ao Espírito, ao Cristo que se faz presente nessa morada, que devemos sempre preservar. Paz e bem.